Palavra do dia. Salmo 34. Versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Às vezes a vida nos empurra para um canto onde o silêncio é a nossa única companhia. Existem momentos em que a sensação de ser invisível para o mundo se torna tão real que chegamos a acreditar que até Deus se esqueceu do nosso endereço. Nós nos olhamos no espelho e vemos apenas as marcas das quedas. As limitações que nos impedem de correr e os sonhos que ficaram para trás em um lugar chamado Lodebar. Lodebar não é apenas um lugar geográfico citado na Bíblia. Lodebar é um estado de espírito. É o lugar onde não há pasto, onde não há comunicação e onde a esperança parece ter morrido de fome. Mas eu quero te dizer que o som de carruagens reais está começando a ecoar no deserto da sua vida hoje. Deus não te trouxe aqui para ouvir palavras vazias ou conselhos baseados na sabedoria humana que falha a todo momento. Este roteiro é fundamentado na rocha da palavra eterna para trazer uma solução definitiva para a sua sensação de abandono. Nos próximos minutos, nós vamos conhecer a trajetória de Mefibosete. Um príncipe que por causa de uma queda na infância perdeu tudo o que tinha direito. Vamos entender como ele passou anos escondido na casa de estranhos, sentindo-se um nada e vivendo das migalhas do passado. E vamos testemunhar o momento em que o rei decide cumprir uma promessa de amor que mudaria o destino de Mefibosete para sempre. Fique comigo até o final, pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai expor a solução para o seu sentimento de menos-valia. Nada neste vídeo é achismo. Tudo aqui está alicerçado no que Deus deixou escrito para que você saiba que nasceu para se sentar à mesa do rei. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Ele nasceu em um palácio, cercado de promessas e de uma herança gloriosa. Mas em um único dia, o seu mundo desabou completamente. Chegou a notícia de que seu pai e seu avô haviam morrido na batalha. No pânico da fuga, sua babá o deixou cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. Aquele menino que deveria herdar o trono se tornou um fugitivo ferido. Ele foi levado para Lodebar, um lugar seco e sem pasto, longe de Jerusalém e longe de qualquer vislumbre de realeza. Ele cresceu ouvindo que era o resto de uma dinastia que fracassou. Ele se via como alguém quebrado, inútil para as batalhas e sem nenhum valor para a sociedade da época. Talvez a sua queda não tenha sido física, mas as marcas são igualmente profundas. Talvez você tenha caído emocionalmente após um divórcio ou uma perda financeira. Talvez tenham te deixado cair quando você era apenas uma criança e você cresceu acreditando que o seu lugar é o isolamento de Lodebar. Mefibosete vivia do favor dos outros, escondendo a sua identidade por medo de ser morto pelo novo rei, Davi. Pois na lógica humana daquele tempo, o novo rei deveria exterminar todos os descendentes do antigo rei para garantir o trono. O medo era o alimento diário de Mefibosete. Mas a Bíblia nos mostra que enquanto o homem planeja a destruição, Deus está articulando a restauração através da aliança e da misericórdia. Davi estava em paz em seu palácio, mas o seu coração não estava focado apenas no seu próprio sucesso. Ele se lembrou de uma promessa que havia feito ao seu melhor amigo Jonatas muitos anos antes. Davi perguntou se ainda restava alguém da família de Saul para que ele pudesse demonstrar a bondade de Deus. Ziba, um antigo servo de Saul, lhe deu a notícia. Existe um filho de Jonatas que é aleijado dos 2 pés e mora em Lodebar. Davi não perguntou se ele era capaz de lutar. Ele não perguntou se ele era bonito ou rico. Davi apenas mandou buscá-lo imediatamente. Essa é a solução bíblica para o seu vazio. O rei está te procurando não pelo que você pode oferecer, mas por causa da aliança que ele tem com você. Imagine o terror no coração de Mefibosete quando as carruagens do rei pararam na porta daquela casa simples em Lodebar. Ele deve ter pensado que o seu fim havia chegado.
Ele foi levado à presença de Davi e se prostrou com o rosto no chão, tremendo de medo. Mefibosete se descreveu com as piores palavras possíveis. Ele disse: "Quem sou eu para que o Senhor se preocupe com um cão morto como eu?" O trauma e o tempo no esquecimento roubaram a identidade de Mefibosete. Ele não se via como um príncipe. Ele se via como um animal sem valor. Mas ouça com atenção a resposta de Davi fundamentada na graça. Como está escrito em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Não tenha medo. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Aqui está a luz que você precisava para enxergar a sua situação hoje. A restauração de Deus não depende da sua capacidade de caminhar sem mancar. Ela depende da fidelidade da promessa dele. O rei Davi devolveu a Mefibosete tudo o que a queda havia roubado. E ele fez mais do que apenas dar bens materiais. Ele devolveu a dignidade de ser tratado como filho. Mefibosete não precisava mais se esconder. Ele não precisava mais das migalhas de Lodebar. A solução para o seu sentimento de inferioridade está em aceitar o convite do rei para se sentar à mesa. Fundamente a sua confiança nisso. Deus não olha para as suas limitações. Ele olha para o valor que Ele mesmo colocou em você. O texto bíblico nos revela algo maravilhoso sobre a rotina de Mefibosete a partir daquele dia. Ele passou a morar em Jerusalém e a comer todos os dias com o rei Davi. Imagine a cena da mesa real. Davi estava lá. Seus filhos generais e príncipes estavam lá. E Mefibosete também estava lá. A toalha da mesa do rei cobria os seus pés aleijados. Quem olhava para Mefibosete sentado à mesa não via a sua limitação. Via apenas a sua posição de honra. Isso é o que o perdão e a restauração de Deus fazem conosco. A graça de Deus é como essa toalha real. Ela cobre as nossas fraquezas e destaca a nossa identidade de herdeiros. A solução para a sua vergonha é entender que na mesa de Deus, todos somos convidados pelo amor e não pelo mérito próprio. Ouça o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Esta fala fundamentada na Escritura expõe o fim do achismo de que você é um erro ou um acidente. Se você foi chamado pelo rei, você é filho. Pare de se comportar como um fugitivo de Lodebar. O perdão que Deus te ofereceu em Cristo Jesus é completo. Ele apaga o seu passado de miséria e te coloca em um lugar de destaque espiritual. A importância do perdão e da restauração é que eles nos permitem desfrutar de uma comunhão que nunca teríamos por esforço próprio. Davi perdoou as falhas da casa de Saul e escolheu amar o descendente que restou. Deus perdoou os seus pecados e te escolheu para ser participante do banquete celestial. Muitas pessoas continuam vivendo em Lodebar mentalmente mesmo depois de terem sido perdoadas. Elas continuam se chamando de cães mortos e focando no que perderam na queda. Mas a palavra de Deus hoje é uma exortação para que você levante a cabeça. O rei não te chamou para que você ficasse pedindo desculpas pela sua condição o tempo todo. Ele te chamou para que você aproveitasse a comida da mesa dele. A restauração exige que você mude a sua moradia e mude os seus pensamentos. Saia de Lodebar hoje. Deixe para trás a mentalidade de escassez e de abandono. A solução bíblica é a aceitação da graça que nos convida a viver no Palácio da Paz. O perdão é o fundamento da nossa caminhada. Se Davi não tivesse perdoado as ofensas de Saul, Mefibosete nunca teria conhecido a mesa real. Se Deus não nos tivesse perdoado em Jesus, nós estaríamos eternamente perdidos no deserto da culpa. Ao perdoar os outros, você está agindo como o rei Davi, buscando alguém em Lodebar para demonstrar bondade. Ao aceitar o perdão,
Você está agindo como Mefibosete, deixando o medo para trás para viver na honra. A Bíblia nos ensina que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E o resultado disso é uma vida de gratidão e de serviço alegre ao Senhor. Fundamente cada passo do seu ano nesta verdade e você verá que até as suas quedas serviram para te aproximar do coração de Deus. Senhor Deus, Pai de toda graça e misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor nunca se esquece de um filho teu que está em Lodebar. Obrigado porque a tua bondade nos busca onde ninguém mais quer entrar. Eu peço por cada pessoa que ouve esta mensagem agora e se sente como um cão morto, sem valor e sem futuro. Dá-lhes a revelação de que eles são príncipes e princesas herdeiros da tua promessa. Quebra as correntes do medo e da vergonha que o passado impôs sobre eles. Tira-os hoje do deserto e coloca-os à tua mesa de comunhão e de abundância espiritual. Cura as feridas das quedas e renova a identidade de cada um em ti. Nós declaramos que este é um tempo de restauração e de volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre Mefibosete e o convite do rei transformou o seu olhar hoje, não guarde este banquete só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente esquecido pela vida ou que está sofrendo no isolamento de um Lodebar emocional. Seja você o mensageiro que avisa que o rei está chamando. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta mudança de endereço na sua alma hoje. E se você deseja continuar se alimentando de estudos profundamente fundamentados na Bíblia para fortalecer a sua caminhada, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que nos tira da miséria e nos coloca à mesa real, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de restauração divina.